Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Aumento dos casos de depressão infanto-juvenil preocupa especialistas e parlamentares. Assunto foi debatido na Comissão de Saúde. Aprovado o projeto que altera a composição do Conselho Municipal de Educação. E ainda, Tribuna Popular destaca os 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Saúde tratou nesta semana sobre a depressão infanto-juvenil. Parlamentares e especialistas debateram sobre a importância do cuidado da saúde mental durante a infância e adolescência. Números apontam aumento dos casos durante a pandemia. A reunião foi proposta pela vereadora Mônica Leal, do Progressistas. A parlamentar trouxe estudos da Universidade de São Paulo que indicam que no Brasil, 1 em cada 4 crianças teve sinais de ansiedade e depressão durante a pandemia. Diante do número expressivo, a vereadora ressaltou a importância de o poder público debater a saúde mental. Em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de incapacidade e evasão escolar entre adolescentes. O suicídio é, em alguns países, a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 19 anos. Isso é muito sério. O número só aumenta e adquire contornos dramáticos. Para tanto, a articulação entre escolas, pais, responsáveis em atendimento de saúde mental é fundamental. Precisamos ter serviços públicos voltados para indivíduos dessas faixas etárias e programas preventivos. A divulgação de que existem essas redes sociais de apoio devem ser exemplar e atingir a sociedade de forma geral. Segundo os especialistas, os atendimentos de tentativas de suicídio triplicaram depois da pandemia. Então, assim, é muito impressionante, assim, porque tu atende uma menina que às vezes tem 12, 13 anos, tomou 20 comprimidos no banheiro do colégio. E daí tu pergunta, mas por que tu tomou no banheiro do colégio? O que aconteceu naquela manhã que tu foi para a escola e simplesmente fez tudo isso, né? E ela vai te trazendo, assim, que na verdade é uma coisa muito comum, né, nas tentativas de suicídio, é a ambivalência. É querer morrer, mas também querer viver. Então ela responde para ti assim, eu tomei no banheiro do colégio porque se desse certo eu não ia mais dar trabalho para meu pai e para minha mãe. Mas se não desse certo, alguém no colégio ia me descobrir e ia me ajudar. Entre as soluções apontadas para tentar amenizar os impactos da depressão infanto-juvenil, os psicólogos apontaram o investimento em mais centros de atenção psicossocial, os CAPs. Tem aqui, então, o CAPSI, foi uma das questões que eu discuti com a Flávia, que é a minha coordenadora, né, de mais uma unidade para a cobertura do extremo sul de Porto Alegre, que a gente cobre até a ponta, a Restinga, vem todo mundo para o centro, porque o nosso CAPS é ali na Loureiro da Silva, né, então às vezes é muito difícil para essas famílias se deslocarem, de acesso, de transporte público, no horário que precisa também, às vezes tão cedo não conseguem chegar no CAPS, às vezes eles acabam não aderindo mais, não vão por falta e não conseguir passar, a gente até consegue os os cartões, assim, mas a área de cobertura do nosso CAPS, assim, tá impossível, assim, é muito, muito grande, e geograficamente a gente precisaria muito de um CAPS lá. Concordo plenamente com a necessidade da gente investir, né, no setor público em tratamento da infância e adolescência, assim, né, tratamento no sentido de oferecer espaços de atenção e atenção também voltada para promoção e prevenção, né? Porque os CAPs, eles também têm toda essa visão, não apenas, né, de remediar os efeitos, mas remediar não só no sentido medicamentoso, mas remediar no sentido de intervenção, de tratamento, mas principalmente na lógica de pensar estratégias, né, de combater os principais motivos, né, causadores desses sintomas, dessas psicopatologias. Os parlamentares que participaram do encontro manifestaram a necessidade de ampliar o debate sobre o assunto. O tema da depressão infanto-juvenil é um tema importante que precisamos discutir, é um tema necessário, porque quando a gente pensa em infância, a gente imagina um período feliz, que as crianças estão contentes, estão felizes, não tem problemas. Mas as pesquisas mostram que de 10% a 20% das crianças apresentam transtornos mentais, dos mais diversos.
E a questão da depressão tem sido um desses transtornos que tem preocupado muitos pais, muitas famílias e escolas. Nós não podemos ter apenas um local, 2, de tratamento de saúde mental para, no caso aqui, pediatria, junto com adultos. Nós teríamos que ter, a exemplo de Canoas, um atendimento diferenciado. Lá tem uma UPA do idoso, tem uma UPA pediátrica. Na saúde mental, quando se trata de uma especialização, no caso aqui saúde mental, tem que ter um pronto atendimento específico, porque a demanda é muito grande, é como tratarmos de adultos. Como encaminhamento final, a presidente da Cosman, vereadora Cláudia Araújo, disse que vai solicitar ao Executivo um pedido de informações sobre a implantação da Lei Federal 13.935, de 2019, que prevê o atendimento de psicologia entre os serviços das escolas de educação básica. Acho que é isso a princípio de encaminhamento e depois a gente pode marcar uma nova reunião com todos para que a gente possa trazer o resultado do pedido de informação e aí fazer uma construção em cima deste pedido de informação, desse retorno que a gente vai ter do município, tá? Então, a princípio, a minha parte é essa. Parabéns, vereador, com a nossa comissão, aí estamos juntos para melhorar, reduzir estes resultados tão cruéis que nós temos hoje e ampliar o atendimento das pessoas que mais precisam. Bom, e ainda na área da saúde, o Legislativo aprovou o projeto que cria o Programa de Orientação e Prevenção, com o objetivo de diminuir o número de amputações de membros inferiores em função da diabetes. Perto de 9% da população de Porto Alegre convive com a doença. É a segunda capital com maior incidência da enfermidade, conforme o Ministério da Saúde. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde, a prevenção com acompanhamento rígido e educação dos pacientes e dos profissionais de saúde pode prevenir em até 85% os casos de amputação. Para quem tem diabetes, o corte correto das unhas dos pés é uma das principais formas de evitar esse tipo de operação, segundo especialistas. Matéria apreciada na sessão desta segunda-feira no Legislativo visa ampliar essas informações sobre o tema. O projeto de lei foi aprovado de forma simbólica. De acordo com o autor do texto, o vereador Aldacir Olibone, do PT, uma das ações previstas pelo programa é a realização de campanhas educativas relacionadas aos cuidados que os pacientes com diabetes devem ter com os pés. Aqui em Porto Alegre, 8,7% da população porto-alegrense possui diabetes. Em muitos casos, o cidadão tem que amputar a perna, o dedo e assim por diante. Isso é por falta de um programa específico de acesso ao tratamento continuado. O projeto de lei cria um programa para poder o cidadão ter acesso ao tratamento e à medicação. Esperamos que o governo municipal sensibilize, porque ele dialoga com a prevenção e com a cura. Em muitos casos difíceis de curar por causa da diabetes, ela é praticamente incurável, mas ela tem controle. Isso dito pelos profissionais competentes, médicos da área de especialidade. Então, nesse sentido que nós queremos pedir o apoio do governo para sancionar o projeto de lei e virar um programa na nossa cidade. O plenário ainda aprovou uma emenda ao texto, também do autor do projeto. A Câmara aprovou na sessão de segunda-feira 2 projetos encaminhados pelo Executivo. Um deles altera a função do Conselho Municipal de Educação. O outro trata sobre a isenção de tributo para o serviço de lotações. Os vereadores aprovaram o projeto do Executivo que determina a isenção de tributos municipais para o transporte por lotação. Conforme a proposta, os permissionários responsáveis pela oferta do serviço seletivo em Porto Alegre ficam isentos do pagamento do ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. A isenção do tributo é válida até 31 de dezembro de 2024. Depois de muita discussão no plenário Otávio Rocha, os vereadores também aprovaram um projeto de lei do Executivo que altera e reorganiza o Conselho Municipal de Educação aqui em Porto Alegre. Conforme a Prefeitura, a proposta é necessária para agilizar a aplicação prática dos programas educacionais e padronizar a legislação municipal. Nós queremos que essas políticas sejam voltadas para a população, que o conselho não seja um conselho que detenha esse poder todo, tirando da população
as exigências que a população faz, de ter mais escolas técnicas na cidade de Porto Alegre, né, uma série de outras coisas. Então nós estamos cumprindo a lei federal e principalmente querendo agilizar a entrega de políticas públicas na educação, na saúde, na segurança, na assistência social, no trânsito para a população de Porto Alegre. Já para a oposição, as alterações aprovadas enfraquecem o processo democrático no momento das decisões que envolvem o setor educacional na capital gaúcha. Conforme o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, a proposta prejudica a participação da comunidade escolar. Eles alteraram a composição do conselho e o conselho, para deliberar, necessita da metade de seus membros. Metade dos membros do conselho são integrados pelos integrantes do governo ou indicados pelo governo. Então, se o governo quiser paralisar o funcionamento do conselho, ele pode paralisar. E esse é o problema, ou seja, na verdade os conselhos são organismos da sociedade civil que buscam fiscalizar o executivo. Esse é o sentido do conselho. Mas na medida que o conselho não tem possibilidade de deliberar ou que o governo indica a maioria dos seus membros, esse caráter é anulado. Infelizmente é a política do governo. A proposta foi aprovada pela maioria dos parlamentares. O projeto recebeu 22 votos favoráveis e 11 contrários. A sessão de segunda-feira também foi marcada pela posse de vereador suplente. Celso Cirino assumiu a função na bancada do PL. O parlamentar obteve quase 900 votos na última eleição e ficou na suplência do partido. Ele destacou a educação entre as pautas que devem ter prioridade no período em que estiver no legislativo. Durante a minha campanha política, foquei muito na educação. Eu acho que a educação o curso profissionalizante, educação financeira, a melhoria das escolas municipais, enfim. Acho que esse é um grande foco, mas também a infraestrutura de Porto Alegre. Eu acho que nós temos que ajudar a construir uma infraestrutura melhor para Porto Alegre. Muito tem que ser feito por Porto Alegre. Está melhorando, mas eu acho que a gente pode fazer ainda muito mais. O vereador Celso Cirino tem 59 anos e fez carreira como bancário. Ele afirmou que ficará no cargo por cerca de 40 dias durante licença do vereador Mauro Pinheiro. O espaço da Tribuna Popular nesta semana foi ocupado pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. A entidade reforçou a importância da ética e da profissão, que acaba de completar 6 décadas de atuação no Brasil. O mês de agosto marca os 60 anos da Regulamentação Nacional da Psicologia. Atualmente, mais de 440 mil pessoas estão registradas para exercer a profissão em todo o Brasil. Os dados são do Conselho Federal de Psicologia. Em Porto Alegre, os representantes do Conselho Regional de Psicologia no Rio Grande do Sul estiveram aqui no plenário Otávio Rocha para ocupar o período da Tribuna Popular. O objetivo era resgatar histórias do passado e falar sobre as experiências dos profissionais gaúchos que exercem a psicologia. Conforme a categoria, o futuro da profissão é valorizar os direitos humanos e fortalecer a diversidade. 60% da nossa categoria está nas políticas públicas, né? 60% dos profissionais está lá na escola, no posto de saúde, no Sistema Único de Assistência Social, né? Encontrando as mais diversas violações de direitos, vulnerabilidades e violências LGBTfóbicas, racistas, que vão atuando no sistema e excluindo essas existências, vulnerabilizando cada vez mais. Então, por isso que a gente está marcando 60 anos, assim, para fazer esse chamamento coletivo, não só da categoria, mas da sociedade, né? Ainda na terça-feira, o Conselho Regional de Psicologia organizou um evento para marcar as 6 décadas da profissão no nosso país. No Brasil, o Dia do Psicólogo é comemorado em 27 de agosto. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo aqui na sua tela, aqui nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!